Olá, boa noite. Está no ar o seu, o meu, o nosso Responde Pastor. Parará, parará. Bora lá começar com as perguntas. Qual o maior desafio que eu tive que enfrentar como pastor e como eu consegui resolver? Eu acho que o maior desafio que eu enfrentei, desde que eu assumi o ministério pastoral, desde que eu entendi, na verdade, o chamado pastoral, foi o preconceito com a minha idade. O maior desafio que eu enfrentei foi o preconceito com a minha idade. Por quê? Porque eu sou novo, eu tenho consciência disso. Eu comecei mais novo ainda, eu comecei a pastorear muito cedo, antes dos 25 anos. E aí, saber lidar e conciliar com essa ideia de ser pastor de jovens, pastor de crianças, de adolescentes, pastor de pessoas muito mais velhas do que eu, é um desafio muito grande. Algumas pessoas, elas simplesmente não aceitam. A ideia... O Eliote tá fazendo barulho com o copo aqui, tá, gente? Então vocês desculpem ele. Então... lidar com pessoas, principalmente mais experientes, na grande maioria das vezes é mais complicado porque elas acabam não aceitando muito bem, entende? Não aceitando muito bem. E aí isso pra gente é um desafio, pra mim especificamente foi um desafio gigante. E na hora da pergunta o que me veio à cabeça é exatamente isso. Próxima pergunta. Deus é soberano, até onde as nossas decisões mudam o curso de nossa história. A partir do momento que nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor e permitimos que Ele coordene a nossa vida, as nossas decisões elas devem estar pautadas na vontade e na direção dEle para a nossa vida. Quando nós decidimos agir por nós mesmos, pela nossa vontade, pelo nosso desejo, por aquilo que nós queremos, aí a vontade de Deus ela fica em segundo plano. Porque o Senhor nos permite escolher aquilo que nós queremos viver, embora em algumas ocasiões não seja o desejo dele para as nossas vidas. Próxima pergunta. Até que ponto a fé pode curar mentes sem necessariamente ajuda profissional? Gente, é um assunto muito delicado e é um assunto muito complicado na minha percepção. Por quê? Porque a gente está falando a respeito de questões psicossomáticas, neurológicas, e aí é muito complexo dizer que não tem a necessidade de uma ajuda profissional. Então eu vou dizer o seguinte, Deus é soberano e poderoso para fazer o que Ele quiser. A doença, o problema, a dificuldade que Ele quiser curar, Ele pode curar. Todavia, se faz recomendado que nós procuremos um profissional para nos ajudar nas nossas questões, principalmente nas nossas questões emocionais. É uma pergunta muito complicada. Quais os desafios da igreja de hoje? Os desafios da igreja de hoje é termos crentes. Eu acho que esse é o maior desafio da igreja de hoje, é termos crentes. Se a gente for comparar a igreja passada, se a gente for comparar a igreja de alguns anos atrás com a igreja de hoje, eu acho que a liberalidade, ela foi positiva e ela foi muito negativa para a igreja. Ela foi positiva porque a gente descobriu que tem um monte de coisa que não é pecado. Por exemplo, calça, televisão e um monte de outras coisas. Agora, isso de alguma forma nos trouxe permissividade demais e aí isso acabou afastando e distanciando a gente de Deus. Então eu acho que o maior desafio da igreja de hoje é termos crentes que são crentes. Pessoas que são firmes em Deus, pessoas que oram, que leem a Bíblia, que têm comunhão com o Espírito Santo. Isso é um desafio muito grande. Uma igreja espiritualmente sadia é um desafio que eu acho assim muito grande na igreja atual. Próxima pergunta. Fui batizado aos 12 anos e hoje tenho mais de 25. Me afastei e voltei para a presença do Senhor. E a pergunta é se é possível se batizar de novo. Possível só não é bíblico. É possível, mas não é bíblico. Por que é possível e não é bíblico? Porque nós acreditamos num só Deus, num só batismo, num só Espírito. É o que a Bíblia diz para nós. O batismo, gente... A gente sempre fala assim, você tem que se batizar para se arrepender dos seus pecados. Não, você tem que se arrepender dos seus pecados para se batizar. O batismo ele não é para remissão de pecados, ele é uma confissão pública de fé. E isso aqui é um tema que dá horas e horas e horas de conversa. Mas não precisa, você não tem a necessidade de se batizar de novo. Percebe que agora você está pronta para declarar a sua fé, o que com 12 anos você não estava? Então declare a sua fé em Jesus agora aos 25, 27, eu não sei exatamente a sua idade, mas você não tem necessidade, o batismo ele é um só, você já declarou através do seu batismo a sua confissão de fé, agora é para você propagar o que Jesus está fazendo na sua vida.
Então não precisa, não tem necessidade de se batizar novamente. Pastor, com base, eu acho que eu não vou nem responder, mas eu vou ler. Com base no dicionário etimológico, nos defina o termo passear. E pautados na Bíblia, o que houve com as pessoas que passearam com Deus? André. Eu tenho tempo para fazer pelo menos uma pesquisa básica ou não? Eu tenho que responder na lata. Então, Eu não sei, eu não vou responder. Não, eu não sei. aqui o André, posso mandar uma? Ah, pode mandar uma. Raro 9.900. Quem que é raro 9.900? Qual a espécie do peixe que engoliu Jonas? A espécie é Um grande peixe. É o que está descrito na Bíblia como espécie. Um grande peixe. Eu queria me batizar de novo lá no Mar da Galileia. Vai, se afunda, uai. Quer batizar, batiza. Eu vou proibir? Eu vou proibir? Eu não, de forma nenhuma. Sinto que a igreja me machucou. Como lidar com as injustiças humanas sem perder o chamado? Cara, ó, pensa aqui comigo um negócio. O seu chamado é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que você se permitiu parar por conta dos outros. O seu chamado ele é tão diminuto que nem você mesmo acreditou no seu chamado e parou por conta dos outros. Se eu fosse, ou se eu posso, já que você pediu, eu posso te dar um conselho, para de bobeira, vai viver o seu chamado em Cristo, vai viver a sua vida no Senhor e deixa os outros. Se eu fosse parar por conta do que os outros pensam, falam ou observam a meu respeito, eu não seria pastor, não seria pregador, eu não estaria casado, eu não teria amigos. Então para! Você precisa guardar a opinião das pessoas que servem para você e que no mínimo tem alguma coisa para te ensinar. Porque quem não tem ou quem tá aí só para te derrubar, meu amigo, vá-te embora, vá seguir sua vida pelo amor de Jesus Cristo. Próxima pergunta. Qual a diferença entre esperar em Deus e levar isso como desculpa para não decidir? Esperar em Deus é até o momento em que Ele decide falar, te dar resposta e um direcionamento. A desculpa para não decidir é quando você sabe o que fazer, tem certeza que é a direção de Deus e você simplesmente não está fazendo. Aí entra mais uma questão de medo, entra mais uma questão de questões pessoais mesmo, que eu prefiro não ser tão sincero assim. Próxima pergunta. O senhor acha que Deus aprova relacionamentos que não começaram na igreja? Acho. Eu acho. Eu só acho que reino dividido não prospera. Eu só acho que duas pessoas com culturas distintas muito facilmente não darão certo. Eu só acho que duas pessoas que não cresceram dentro do mesmo ambiente para criar um filho vai ser muito complexo, porque um vai querer levar o filho para a missa, para a macumba, para o centro, o outro vai querer levar para o culto, para a ceia. Então alguma coisa não vai estar conexa. E se for naquela parada de, não, nós vamos ficar juntos porque eu vou ganhar ela para Jesus, ou vou ganhar ele para Jesus, então ganha primeiro. Aí depois você vai ver se é um relacionamento duradouro e verdadeiro, aí você segue. Dá. Só acho que vai ser muito difícil. Se já é difícil com quem convive no mesmo ambiente que você, imagina quem é de outro ambiente. Todo sofrimento do crente é prova, consequência ou disciplina? Sim. O crente sofre por dois motivos. O primeiro, por consequência dos seus atos. Eu preguei sobre isso um pouquinho ontem. Consequência dos seus atos. Eu ouso a dizer que 99% do que nós passamos é consequência dos nossos atos. É consequência daquilo que a gente faz. E aí tem também as provações que Deus manda pra gente. Uma prova disso é Jó, outra prova disso é Paulo, os apóstolos, enfim, tantos outros. O próprio Jesus. Mas, sim, nós sofremos por consequência daquilo que fazemos e nós sofremos por um desejo, uma vontade, uma direção de Deus para aquele momento. E aí há uma lição específica a ser aprendida dentro desse momento, tá? Quais os pontos positivos de se fazer teologia? Todos. Nosso manual de regra, de fé, de prática, de vida, de conduta é a Bíblia. Se você não estuda a Bíblia, muito provavelmente você vai errar muito mais do que erraria se você conhecesse. Então, é necessário fazer teologia. Inclusive, nós temos núcleo teológico aqui no nosso setor, vai começar de volta às aulas na segunda que vem. Se matricule, hein?
Seria possível organizar uma palestra sobre finanças? Eu já tenho uma palestra sobre finanças e nós vamos esse ano fazer no nosso setor com todos os irmãos. Falar apenas sobre finanças à luz da Bíblia, tá? Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, passeou com Deus, andou com Deus. Eu tô só lembrando da pergunta do André aqui, tá? Aleatoriamente eu tô lembrando da pergunta do André e tô falando. Ele andou com Deus, Noé andou com o Senhor. Tô lembrando aqui da questão, tá, André? Até onde vai o limite entre a liberdade em Cristo e o pecado? Até quando você peca. A sua liberdade em Cristo, ela acaba com o pecado, porque a Bíblia diz que o que nos afasta, o que nos distancia da presença de Deus ou de estarmos próximos dele são os nossos pecados. A gente se queixa dos nossos pecados. Então, a liberdade em Cristo, ela permanece até o momento em que a gente vive a nossa vida de renúncia, que é um dos pilares, é uma das bases do Evangelho. A partir do momento que você decide pecar e viver do jeito que você quer, meu parceiro, aí você já está distante, né? O que significa na prática viver pela graça? Eu acho isso bem legal. Eu acho isso... Tem uma outra expressão muito pertinente, tá? Muito pertinente. Que tem pessoas que dizem, eu vou viver pela fé. Eu vou viver pela fé. O que é viver pela fé? O que é viver dessa forma? Bom, o que de fato é viver pela graça? Viver pela graça é não viver sozinho. Viver pela graça é viver abraçado pelo amor de Deus. Viver pela graça é viver o verdadeiro Evangelho de Cristo, que é auxiliando as pessoas, pregando o Evangelho de Jesus. Viver pela graça é viver sabendo que, embora a gente trabalhe e possa ter o maior salário do mundo, quem nos deu isso foi o Senhor. Viver pela graça é viver a dependência de Deus todos os dias, porque se Ele decidir tirar o nosso fôlego de vida, já era para nós, né? Então, viver pela graça é exatamente saber que tudo que fazemos, tudo que temos, tudo que conquistamos é o Senhor quem fez, é o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem nos oferece. Próxima pergunta. André, essa pergunta é complexa. Próxima pergunta. Como o cristão pode errar e mesmo assim estar no centro da vontade de Deus? É complexo, mas eu acho que eu tenho 2 achômetros. Não estou afirmando nada, você pesquisa e tira suas conclusões depois. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até nos nossos erros Deus trabalha. Até naquilo que a gente falhou, Deus pode mudar aquilo e pode trabalhar para nos conduzir para viver a vontade dele. Deus pode nos induzir ao erro para vivermos a vontade dele? Outra pergunta que talvez você possa responder para você mesmo. Então a primeira resposta é essa: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A segunda: você errou, então não tem como, né? Existe algum ponto em que a nossa oração se torna resistência à vontade de Deus? É claro que sim. Quando você entende que a sua oração está sendo diferente ou contrária à vontade de Deus, essa oração se torna resistente. Deus está falando para você não vai. Você está orando querendo ir. Essa oração é uma resistência à vontade de Deus. Como a igreja deve participar da vida política? De forma abrangente, pregando contra aquilo que não faz parte dos nossos valores e princípios e falando abertamente quem são as pessoas que publicamente estão declarando que fazem parte ou que compactuam com os nossos princípios e com os nossos valores. É exatamente assim que a gente faz parte da vida pública. Eu acredito que a igreja precisa ter candidatos que fazem parte da igreja. E não significa que o candidato da igreja só vai pleitear coisas que são do nicho cristão, do meio dos cristãos. Não. Ele é um político, ele foi eleito para trabalhar pela sociedade como um todo. Mas ele pode ajudar a não deixar com que leis passem para prejudicar a igreja. Ele pode auxiliar de várias formas. Então a igreja precisa estar inserida na vida política de forma direta. Nós não compactuamos como igreja com violência ou atos violentos. Como igreja, a gente não defende nenhum tipo de ação violenta. Nós acreditamos e oramos para que o Senhor traga paz às nações. Como igreja, nós abençoamos os poderes políticos, até com quem a gente não concorda, porque a Bíblia diz que nós precisamos orar pelas autoridades constituídas, então nós oramos. Seja qual for o presidente de qualquer nação que seja, nós oramos. E pedimos para que Deus faça justiça. E que se foi a vontade do Senhor que isso acontecesse, que justiça seja feita pelas mãos do Senhor usando os homens.
Inclusive tem um vídeo no nosso Instagram falando a respeito disso, do nosso posicionamento mais longo do que essa minha fala aqui agora, tá certo? Como você ajudaria um adolescente com dificuldades na fé? Ensinando ele o caminho da oração. Ensinando ele o caminho da leitura da palavra. É assim que nós conhecemos a Deus, é assim que o Senhor se apresenta a nós, e é exatamente essa vida que a gente precisa seguir. E aí eu faço aqui uma junção com a pergunta que foi feita lá em cima do pastor Naldo, quais são os desafios da igreja atual? É ser crente. Se a gente está com um desafio na fé, principalmente para um adolescente, é porque no mínimo ele está perdido em relação a quem é Deus e o que é Deus para ele. Ele precisa orar, ele precisa ler a Bíblia. É fato que assim, tem estratégias, tem formas, tem métodos, tem meios diferentes do que dobra o joelho e ora. A gente pode ser mais romântico na questão, mas sendo específico, claro e direto, é assim que a gente faz. Próxima pergunta. Em que momento você experimentou o maior crescimento espiritual? Foi no momento em que eu mais orei na vida. Existiu uma fase da minha vida em que eu tinha disponibilidade de tempo para passar alguns dias reclusos. Então, por alguns anos, pelo menos uns 3 ou 4 anos da minha vida, todos os meses eu fazia um retiro espiritual. Às vezes sozinho, às vezes com alguns amigos, mas nós ficávamos em média 3 dias de jejum, em jejum e oração. Nós não comíamos absolutamente nada, tomávamos água quando pregávamos, esse era o propósito. E esse foi quando eu mais cresci espiritualmente. Foi quando eu mais conheci um pouco, ou tive mais experiências com Deus. Foi quando eu mais tive firmeza em relação ao que eu gostaria de viver no Senhor. Foi nesse tempo que eu mais cresci espiritualmente. E aí percebo que, com o passar do tempo, eu cresço espiritualmente todos os dias, porque cada dia Deus me dá uma possibilidade, uma experiência diferente com Ele. Qual a maior dificuldade como pastor? Pastorear. Minha maior dificuldade como pastor é pastorear. Porque existem algumas pessoas que são impastoreáveis e elas são muito difíceis de lidar. Mas são para essas que nós pastoreamos, né? Eu tenho uma grande, ou tive, hoje eu acho que eu já superei isso, mas eu tive uma grande dificuldade como pastor, que era tentar manter por perto quem Deus queria longe. Eu tive essa dificuldade. Isso é um problema muito sério, porque às vezes Deus quer conduzir as pessoas para outro caminho e o pastor ele não gosta, como pastor, de perder ovelhas. Mas é um desejo, é uma direção de Deus e a gente tem que aceitar. Então a minha maior dificuldade como pastor é pastorear. Essa é a minha maior dificuldade. Qual a maior experiência sobrenatural que teve com o Espírito Santo? Eu tenho várias experiências com o Espírito Santo, mas houve uma que eu vou compartilhar com vocês aqui agora e o Elber vai fazer mais uma pergunta daqui a pouco que tem aqui, que ele falou que é anônima. Existe uma experiência muito legal. Durante um período da minha vida, eu fui pregador evangelista ou itinerante, como você queira considerar. Eu viajei em muitos estados do Brasil, viajei em algumas nações no mundo pregando e vivendo integralmente disso. E eu orava muito para que o Senhor me mostrasse um lugar que eu não conhecia para eu ir. E a grande maioria dos lugares que eu fui, eu não tinha amigos, eu não tinha pastores que me conheciam, eu não tinha um convite de uma igreja. O Senhor me falava para ir, eu acreditava que ia e as coisas aconteciam e fluíam. Eu fui para um desses estados, foi a primeira viagem que eu fiz dessa forma. Eu fui para um estado aqui do nosso país. Eu cheguei lá e aí eu descobri que um amigo tinha um contato de um pastor que estava lá. Eu fiz contato com esse amigo, ele disse que me receberia, ele simplesmente me deixou no aeroporto. Ficou quase 10, 12 dias sem mandar uma mensagem, sem ligar, sem nada. Todo o dinheiro que eu tinha foi para pagar uma hospedagenzinha de hotel para ficar esses dias e eu comprei algumas coisas no mercado, tipo pão, bolachas, água, para eu poder comer, não ficar com fome. E para fechar esse período de mais ou menos 10, 12 dias, eu comprei uma pizza. Então eu comia um pedaço por dia daquela pizza, um pedaço e meio mais ou menos. A pizza acabou. Quando a pizza acabou, eu não tinha mais dinheiro para comprar alimento, eu só tinha uma garrafa de água de 1,5 litro e eu não tinha mais o que fazer. Foi aí então que eu tive a brilhante ideia de fazer um jejum forçado, porque eu não tinha mal o que comer. E entender no Senhor o porquê que Deus tinha me levado para aquele local, porque Deus tinha falado comigo para ir para aquele local, se eu estava, a partir daquele momento, passando necessidade, eu não conhecia igrejas, eu não tinha o que fazer,
Eu até tinha ido numa igreja ou outra, apresentado minha credencial, mas não tinham me dado a oportunidade. Enfim, não tinha dado certo até então. No dia, 2 dias depois que eu comecei o meu propósito de oração e de jejum forçado, lembrando vocês, e esse não foi espontâneo, esse pastor que o amigo conhecia, ele me ligou, desculpa e tal, não sei o que, me buscou, a gente foi, e aí eu preguei na igreja dele, na igreja de um amigo, por fim eu fiquei por mais 30 dias nesse estado. Conheci o interior do estado, conheci a história, a Assembleia de Deus tem uma história muito forte dentro desse estado, eu estive lá. No dia antes de vir embora, eu fui convidado para ir no monte, e eu fui no monte com eles orar. Eu estava orando, e enquanto eu estava orando junto com todos os irmãos, neném, põe a blusa ou levanta do chão porque tá frio, tá? Eu fui pro monte, e quando eu estava orando, uma mão foi colocada no meu ombro, e aí quando essa mão foi colocada no meu ombro, a pessoa veio no meu ouvido e começou a falar coisas muito íntimas e muito pessoais, coisas da minha família, coisas que tinham acontecido comigo, e falou coisas que eu tinha vivido todos aqueles dias que ninguém sabia que eu tinha vivido todos aqueles dias, e por fim confirmou algumas coisas, algumas promessas que Deus havia feito na minha vida, e eu chorei, e a hora que aquela pessoa parou de falar, eu sequei as lágrimas muito rapidamente e abri os olhos e olhei para trás para ver quem era, e não tinha absolutamente ninguém atrás de mim. Todos os irmãos que estavam conosco no monte, eles estavam mais distantes, porque eu quis ir para um lugar um pouco mais separado, para justamente falar com Deus e de alguma forma tentar entender algumas coisas que tinham acontecido e estavam acontecendo. E aí o Senhor falou de forma muito clara, e eu não sei se essa é a maior ou é a principal, porque eu não sei, mas essa foi uma que me marcou muito, muito, muito mesmo.